Muito bem. Adoração, culto e cultura é o nosso conteúdo desse módulo do Nutri. Deus na liturgia da vida. Por que esse nome? Porque desde o início, o projeto e a proposta é desvincularmos necessariamente a questão da adoração e do culto com música. A música, como nós já entendemos, ela é bem mais que é bem menos do que o conceito mais global de adoração. Adoração, ela tem um conceito maior do que música. E é importante a gente insistir nisso, porque a nossa compreensão, a nossa mentalidade, ou aquilo que está sedimentado dentro de nós, é sempre pensar a adoração como sendo a expressão musical ou a expressão em algum outro tipo de manifestação de arte, para quem entende que a arte é também terreno sagrado e é terreno do sagrado. Nós vamos falar sobre isso no mais no módulo da cultura, na aula que nós vamos enfocar sobre cultura, tentando resgatar um pouco desses conceitos que a igreja evangélica muitas vezes ou desconhece, ou quando conhece, não revisita e perde na caminhada. E na liturgia da vida, por quê? Porque a adoração e o culto está literalmente integrado com o cotidiano da nossa vida. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós priorizamos ou não na nossa agenda, tudo aquilo que damos valor, que damos valoração ou não, o culto e a adoração têm a ver com isso. Nós caminhamos um pouquinho na primeira aula, mostrando algumas dimensões que nós precisamos recuperar, e principalmente do Antigo Testamento. Nesse nosso início, e você pode abrir o restante já do slide, Erlon, por favor, nós temos que decidir, cada um individualmente, depois como comunidade, se nós queremos viver o culto da nova aliança. Porque logo no início conversar sobre isso, porque nós temos dificuldade de nos despedir da velha aliança. E porque estamos vivendo também um momento em que a igreja protestante evangélica tendo um momento judaizante, estão tendo dificuldade de se despedir da velha aliança. E é muito interessante isso, porque a pandemia expõe esta nossa tendência. Quando olhamos a realidade de uma igreja que nasce com a descida do Espírito Santo no livro de Atos, e que caminha durante pelo menos os 2 primeiros séculos até a autorização de se reunirem em templos, a igreja vivia escondida, a igreja se reunia nas casas, a igreja procurava lugares alternativos para expressar a sua forma de culto, a sua forma de adoração. Nós ficamos focados nisso. A igreja protestante preservou essa forma de adoração templária, que acontece dentro de templos, de prédios, e não conseguiu se desprender disso. A pandemia trouxe uma realidade de uma igreja que talvez vá precisar descobrir caminhos alternativos para manifestar a sua fé. A igreja resistiu e resiste a isso nesse tempo de pandemia. Nós queremos o templo, nós queremos o prédio, nós queremos o lugar do ajuntamento. Nós queremos manifestações ou ressignificar, por exemplo, o altar, que foi transformado na igreja contemporânea em palco, ganhou outro sentido. Mas essa não é a opção que o Novo Testamento nos dá. O Novo Testamento, especificamente no livro de Hebreus, o autor de Hebreus tinha uma preocupação quando escreveu essa carta.
Lembrar que agora a adoração precisava ser feita debaixo do sacerdócio, ou da tipificação do sacerdócio de Melquisedeque, não mais de Arão, não mais focando na adoração cerimonial, legalista, cumprindo ritos da lei, mas que a adoração agora precisava ser através daquele sumo sacerdote, que seria definitivamente o intercessor, aquele que ia inaugurar a adoração aceita por Deus, por causa da sua obra completa, inclusive na cruz do Calvário, na ressurreição, e ainda numa perspectiva escatológica de consumação do reino de Deus. Jesus vem, portanto, nos propor, através do seu sangue, do sacrifício derramado por ele na cruz do Calvário, que esse sacrifício fosse suficiente para consumar a nossa tentativa de adorar e de cultuar a Deus, e que a nossa adoração pudesse ser aceita diante de Deus. Portanto, o autor de Hebreus escreve uma carta para ajudar esta igreja que era formada por hebreus novos convertidos e por gentios que não tinham uma tradição hebraica, e ajudassem esses hebreus a se despedirem da forma de adoração e de culto da velha aliança, e que agora abraçasse e entendesse que a adoração deveria ser feita e consumada na nova aliança. Portanto, Jesus vem nos trazer de volta ao propósito existencial de Deus. Jesus vem nos libertar da idolatria e dos falsos deuses que ainda o povo hebreu vivia de maneira equivocada, tentando servir a Deus. Jesus vem, portanto, a resgatar o caminho de uma espiritualidade correta na adoração e na obra que ele fez na cruz do Calvário, na sua ressurreição. Jesus, portanto, através do seu sacrifício, legitima a nossa adoração a Deus na cruz de maneira definitiva. Então, o que Jesus faz é o que o livro de Hebreus diz, ele se fez liturgia por nós, ele se oferece por nós, ele faz um movimento, um ato litúrgico de entrega na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 5, ele não está aí no texto, mas eu vou ler para vocês. Visto, portanto, que temos agora um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos, porque o nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas ele nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia, encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo, você é o meu filho, eu hoje te gerei, e você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Com isso, Jesus foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Considerem, portanto, a importância de Jesus. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. E a bênção vem agora através daquele que se tornou o nosso sumo sacerdote. Jesus se fez liturgia por nós. Portanto, o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, ele dá exatamente o coração da nova aliança. O que diz o texto? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A nossa adoração, o nosso culto agora é por meio de Jesus, por meio da obra de Jesus, por aquilo que ele fez. Nós podemos, como estamos fazendo nesse seminário,
compreender e vamos estender, inclusive, a nossa compreensão dos diversos significados da adoração, de culto, da liturgia na palavra de Deus. Mas mesmo que descobríssemos que a adoração é orar a Deus, a adoração é desenvolver as disciplinas espirituais, a adoração é obedecer a palavra, que a adoração é expressarmos a pessoa de Jesus na nossa vida, mesmo que soubéssemos todos os conceitos, que a adoração é comungar, é expressar também a nossa adoração comunitária, é falar bem de Deus, mesmo que nós soubéssemos esses conceitos, isso não seria suficiente para legitimar a nossa adoração. A nossa adoração só é e só foi legitimada e aceita no coração do Pai, porque Jesus se fez adoração por nós. Jesus, ele prestou culto a Deus se entregando na cruz do Calvário. E ali ele se mostra intercessor e intermediário na adoração. Ademar de Campos não é o nosso intercessor na adoração. Ana Paula Valadão não é a nossa intercessora nem intermediária na adoração. Asaf Borba não é o nosso adorador nem intermediário nesta adoração. Michael W. Smith não é o nosso intercessor na adoração. Ou pense em qualquer outra da adoração. Não. O nosso único intercessor e intermediário é Jesus Cristo. É por isso que o autor de Hebreus diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus o sacrifício de Jesus. É Jesus que se oferece como adoração, e essa adoração feita na cruz do Calvário, ele se entregando ali como Cordeiro de Deus e como sumo sacerdote, a nossa adoração é reconhecida e aceita no coração do Pai. Então é por meio de Jesus. Pedro amplia essa nossa compreensão. Pedro diz que nós somos agora, então, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós fomos feitos agora, por causa da obra da nova aliança, nós somos agora o sacerdócio real. Nós somos agora a nação santa. Não é só mais Israel. Todo aquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador e aceitou esse sacrifício na cruz do Calvário. Então, o sacerdócio real todos nós somos chamados para sermos adoradores. E tudo isso acontece por causa da cruz do Calvário. A cruz é, portanto, o alicerce e referencial maior da adoração. A cruz legitima a nossa adoração em qualquer das suas expressões. Oração, meditação na palavra, jejum, comunhão, ofertas e dízimos, testemunho, prática de boas obras, consagração e quebrantamento. Todos esses conceitos são bons e têm significados, mas o que legitima a nossa adoração, que é aceita por Deus, é por causa da obra da cruz. Na cruz, Jesus se fez adoração por nós em sofrimento, em martírio e em morte, como nós vimos na aula passada. A adoração, ela pode trazer implicações de sofrimento, de martírio. A história da igreja está repleta disso. Os seus apóstolos iniciais, discípulos iniciais, a grande maioria morreu de morte violenta por causa do evangelho. Experimentaram o culto e a adoração no martírio e na morte. A história da igreja está repleta de exemplos, e a igreja contemporânea, nos países onde há perseguição, isso acontece. A cruz alicerça, então, a adoração da nova aliança. Na cruz, nós temos, então, Jesus como sumo sacerdote e Cordeiro de Deus. Na cruz, ele se torna o único intercessor da adoração.
Muito bem. Precisamos decidir e entender que a igreja não pode e não deve cultuar mais na velha aliança. Nós somos o povo da nova aliança. E quando você vê manifestações culticas que querem fazer com que nós preservemos rituais da velha aliança, isso não faz o menor sentido. Isso é desprezar, é menosprezar, é virar as costas, é cuspir, né, a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Portanto, nós somos o povo da nova aliança. E quando você participa de manifestações culticas, a não ser que faça, claro, as analogias, as metáforas concretas, quando você usa uma expressão, né? Por exemplo, vamos usar um exemplo hoje. Quando cantamos um que fala sobre os inimigos de Deus, nós temos que pensar no contexto do Antigo Testamento, da Velha Aliança, e na Nova Aliança, os inimigos de Deus é o povo que Deus ama e morreu para alcançar com a sua salvação. Então, quando eu canto cânticos armamentistas, nos convocando para uma guerra, de que guerras nós estamos falando? A guerra está sendo travada no mundo espiritual, nós somos participantes de uma guerra que já foi vencida na cruz do Calvário, e a nossa guerra hoje, ela tem uma outra perspectiva. As nossas lutas hoje não são contra a carne e contra sangue, mas contra principados e potestades do ar. Não são contra pessoas. E você vê várias dessas manifestações de cultos hoje de igrejas independentes, pentecostais, neopentecostais, e até algumas com herança reformada, que estão adorando a Deus, inclusive através da música, numa realidade da velha aliança. Nós somos o povo da nova aliança. Então, nós temos que nos despedir disso. Quando as pessoas falam, você não vai adorar a Deus, eu falo assim, não dá para adorar a Deus com essa ênfase que está sendo dada nesse culto aqui. Eu não sou esse povo mais. Eu não sou o povo da velha aliança, eu sou o povo da nova aliança. Eu vou sair daqui hoje brigando com quem? Com os inimigos de quem? Vou sair mordendo, rindo os dentes para fazer o quê? Nós somos chamados para amar os nossos inimigos. Nós somos chamados para dizer que eles foram amados e acolhidos na cruz do Calvário e que precisam se arrepender dos seus pecados e voltarem para Deus. Nós temos pessoas a alcançar. As setas inflamadas do inimigo, há uma luta, sim, mas nós sabemos localizar isso. Então, estou usando um exemplo, por exemplo. Como é que você quer que eu ofereça sacrifício hoje? Pessoas usando cultos públicos usando amuletos, figuras, dizer que eu tenho que oferecer o culto a Deus com determinados sacrifícios que normalmente são um cheque, hoje um Pix na conta de determinada pessoa. Faz sentido isso? Né? Apesar de que nós vamos ver que o sustento da obra de Deus é um privilégio, a liberalidade do povo de Deus, como também um ato cultico, uma parte de uma liturgia que Deus deseja. Mas não é 10%. A teologia da nossa velha aliança era 10%. Na nova aliança, é tudo para Deus. Você é dono de tudo. Muito bem. Termos neotestamentários. Primeira palavra extremamente significativa, está no texto mais conhecido sobre adoração, João capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana que tinha um peso no seu coração, o desejo de adorar a Deus, estava confusa se adorava ainda na adoração dos ritos hebraicos, perto do poço de Jacó, de Erezim, onde que adora? Eu tenho que seguir aí a herança hebraica para adorar? Jesus tem um diálogo com a mulher samaritana, e não é como nenhuma
uma pessoa de proeminência na sociedade. Jesus tem um diálogo com uma prostituta. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegada a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pelo menos 8 vezes essa palavra proskuneo, que significa rendição, quebrantar-se na presença de Deus, que traz esse significado mais profundo. A palavra proskuneo, entre os gregos, significava adorar os deuses, dobrar os joelhos, prostrar-se, beijar a terra ou uma imagem. Isso, para mim, e para quem convive com a herança sacra da cultura mineira, que é uma herança católico-romana, adoração que se refletia em imagens, ou o conceito de venerar era muito presente. Eu tenho uma herança católico-romana, então adoração de imagens fazia sentido. A palavra proskuneo significava isso, dobrar o joelho, se prostrar, em humilhação, para que você cultuasse uma pessoa, uma imagem. E a palavra proskuneo pede de nós quebrantamento nesse contexto de João capítulo 4. Não, é impossível adorarmos a Deus sem quebrantamento, é impossível adorarmos a Deus sem uma atitude de humildade, uma disposição de beijar os pés, ou de lavar os pés com um bom perfume daquele que nós adoramos. Adorar, proskuneo, traduzido da palavra hebraica shakar, que na Septuaginta também tem esse significado, o mesmo significado usado pelo autor de Hebreus. Jesus ele está anulando a validade do culto tradicional da mulher de Sicar e dos seus conterrâneos samaritanos. Não é mais no Monte Gerizim. Não é mais em Jerusalém. Não é mais na cultura da lei mosaica. Adoração não é mais a um Deus desconhecido, que era mais ou menos o mesmo contexto de Atos capítulo 17, 23, como os atenienses adoravam um Deus desconhecido. Não, esse Deus se revelou, esse Deus está aqui, está oferecendo água. Se você beber dessa água que eu te ofereço, você vai hoje conhecer, você vai se relacionar, você vai adorar de fato aquele que é o doador da vida. A tradição hebraica, ou a lei, não legitima mais a adoração. A adoração acontece somente em espírito e em verdade. É fruto de conversão, é fruto de metanoia, é fruto de mudança de mente. Nós adoramos a um Deus que nós jamais vimos. Adoramos a um Deus que nós jamais vimos. É uma experiência de fé. Portanto, a adoração acontece, como nós vimos na aula passada, internamente, em primeiro lugar. Não é na questão externa, nem dos nossos rituais, nem das nossas vestes, nem das nossas cerimônias. É em espírito e em verdade. Que verdade? O que Jesus está querendo dizer com isso? Se você volta para o início do Evangelho de João, Jesus está dizendo que ele é o Verbo. Ele é o Logos de Deus. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é a própria verdade. Portanto, a adoração ela tem que ser, sim, com sinceridade no nosso coração, e isso é o entendimento correto,
O que vale é o nosso coração sincero, adorando a Deus, mas não é somente sinceridade, porque há pessoas que adoram ou tentam adorar a Deus sinceramente, mas adoram a Deus de maneira equivocada. Então é possível a pessoa tentar adorar a Deus, mas se enganar na forma de adorar. Não, você está adorando errado, você está adorando com a motivação errada, você está adorando, achando que você está adorando e não está passando do teto a sua adoração, não está chegando no coração do Pai. Porque a adoração, ela não é somente com sinceridade, ela precisa ser vivida, e o culto ser vivido na verdade do Evangelho, que é o próprio Cristo. Jesus é a verdade. E é por isso que nós precisamos ter sempre esse senso de discernimento para saber se o que estamos fazendo tem a ver com uma adoração verdadeira, que é confirmada pela própria palavra de Deus, que é confirmada pela obra de Jesus na cruz do Calvário, nos trazendo essa adoração da nova aliança. Então, é de maneira sincera, mas de maneira verdadeira, que confirme a verdade do Evangelho. Uma outra palavra que está presente no Antigo Testamento e que ganha dimensão maior e mais completa no Novo Testamento é serviço, como nós vimos na aula passada, em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6, 5 e também versículo 13. Ao Senhor teu Deus temerás e só ele servirás. Adorar, o termo latreia, usada por Jesus para responder ao diabo. O diabo veio tentar a Jesus usando a palavra. E usando esse sentido de servir. Olha, se você prostrado me adorar, se você me servir, se colocar para me servir, eu vou te dar tudo isso aqui. Ah, então, adoração tem a ver com o serviço disponível para o próprio Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a relação do homem e Deus não deixa de ser a de serviço voluntário e sacrificial, como o servo, no hebraico, a palavra abade, que tem o mesmo sentido no doulos, ou douléu em grego. É um serviço voluntário, é um serviço sacrificial. Não é uma escravidão imposta, como nós vimos na aula passada. Eu não chamo vocês mais de servos ou de escravos, eu chamo vocês de amigos. Adorar de maneira errada pode ser relacionado a oferecer fogo estranho para Deus? Sim. Sim. Agora, nós podemos tentar definir o que é esse fogo estranho hoje para Deus no contexto contemporâneo. O que é esse fogo estranho? Porque eu posso fazer uma alusão ao Antigo Testamento fora de contexto e, de repente, voltar a sacrifícios. Digo eu, não o Senhor, mas eu acho que o Senhor também confirmaria isso. Ou se houve uma pregação como da igreja, presente hoje na Igreja Universal, que está chamando as pessoas novamente a sacrifícios. Não. Se Jesus Cristo é o Senhor, ou era o Senhor deles, está deixando de ser. Não faz sentido a rituais e sacrifícios. Eu não estou falando só da Igreja Universal, não. Tem outras comunidades que estão impondo sacrifícios para relacionamentos com Deus. E as pessoas se sentem devedoras e com um sentimento de culpa por não conseguirem estar adorando a Deus e oferecendo sacrifícios de adorador. Fogo estranho. Estranhíssimo. Portanto, latreia é esse serviço voluntário e sacrificial. Na carta de Hebreus, 4 referências tratam do culto judaico, onde se recupera este sentido de serviço a Deus. Nos outros 2 casos, dentro do livro, nós notamos a razão pela qual Jesus se ofereceu. Primeiro, eu li o texto agora há pouco,
para que tenhamos consciências limpas. A nova aliança é feita por alguém que já foi sensibilizado pelo Espírito Santo, que passou pela experiência de metanoia, de conversão, que se apropriou do perdão, da remissão dos pecados e, portanto, agora, por causa da obra de Cristo, temos consciências limpas diante do Senhor. E é necessário passarmos por esse processo para podermos, então, servir a Deus, latreiam ao Deus vivo, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Somente os que têm esta graça, que já colheram a graça, podem, então, agradar a Deus pelo serviço. Falava-se bem, reverenciar, Romanos capítulo 1, versículo 25, mostra a adoração falsa dos pagãos, adorando, reverenciando e servindo a criatura em lugar do Criador. São termos empregados paralelamente com o serviço. Adoração, portanto, requer uma reverente atenção com o que agrada a Deus, porque há muitas coisas que nós podemos adorar e deuses falsos que podemos adorar e a forma com que adoramos que não agrada a Deus. João mostra o novo conteúdo da adoração. João capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este então atende. Portanto, a adoração, ela tem uma cara e uma forma de piedade. Quem quiser viver piedosamente vai agradar o coração de Deus. E a piedade não é uma qualidade somente de pessoas experimentadas, velhinhas, com cabelinho branco, ou aqueles que já perderam seus cabelos. Uma pessoa que nasce na fé, ela pode ter um coração piedoso, tocado pela compaixão, tocado pela misericórdia, tocado para fazer obras que vão glorificar o nome de Deus, focados no serviço ao próximo. Não é uma pessoa que tenha uma qualidade de ser uma pessoa boazinha. Não, tem pessoas que têm características diferentes, mas que desejam ter essa vida cheia de compaixão, cheia do exercício do socorro e da misericórdia. Portanto, reverenciarmos a Deus envolve uma vida de piedade no serviço. Sim, há uma tênue entre a irreverência. Eu esqueci agora a outra palavra porque ela saiu aqui do meu chat, mas não tem problema. Por favor, anotem aí, reverência não significa sermos pessoas apenas com expressões educadas. Há, por exemplo, pessoas que são educadas, que são respeitosas, que são mais formais, que guardam alguns padrões dos rituais. Por exemplo, você já foi confrontado no início de culto, a pessoa pega o texto totalmente solto e diz assim: o Senhor está presente no seu santo templo, calem-se diante dele todos na terra. Calem-se diante dele. Como se isso fosse forma de referência, de reverência. Há pessoas que cumprem esses rituais e são pessoas absolutamente irreverentes, porque não se quebrantam, não se inclinam, não têm uma atitude de humildade no coração e são, portanto, pessoas soberbas, não são pessoas
reverentes. Não confunda reverência com boas maneiras ou como padrões de conduta, porque as igrejas estão muito cheias de legalismos, de rituais legalistas, onde se confunde isso com reverência. Pessoas que simplesmente não se inclinam, não se submetem a Deus, não querem fazer a vontade de Deus e ficam cobrando reverência cultica ou litúrgica no momento de culto público. Porém, há pessoas também que, com a liberdade que têm de adorarem a Deus, transformam a liberdade em libertinagem. Não consideram que Deus está presente ali. Mas Deus está presente ali aonde? Está presente lá no templo, na hora da adoração, como está presente aí na sua casa, está presente lá no seu ambiente de trabalho, está presente aí no seu namoro, no seu casamento, na relação com o seu filho. A reverência é uma atitude interna de quebrantamento, de rendição, de submissão a Deus e de glorificar a Deus. Algumas igrejas têm na sua prática a festa dos tabernáculos. São pessoas que querem preservar uma cultura de adoração hebraica. Ora, você é um hebreu, você quer guardar a cultura hebraica onde você transita? Faça isso. Faça isso. Mas, por favor, vá para a sinagoga. Por favor, abra mão de estar numa igreja protestante e vai para a sinagoga. Assume que você quer ser um hebreu. Não, mas eu sou um gentil. Ah, você quer abraçar a cultura hebraica para adorar a Deus? Ok. Mas eu preciso dizer para você que é impossível recosturar o véu. Ah, são bem-vindas essas tradições? São bem-vindas para alguém que vive a realidade hebraica. Mas você vai trazer essas heranças da tradição hebraica para vivenciar na nova aliança, depois daquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário? Agora, se você quiser fazer uma celebração cultica, lembrando o significado do que era feito nos tabernáculos, beleza. Olha, isso aqui o que nós estamos celebrando é como se fosse, por exemplo, as primícias, entrega de dízimos. Ah, o dízimo é bíblico? O dízimo é uma requisição veterotestamentária. O Novo Testamento é o que Deus coloca com alegria, com liberalidade no seu coração. 10% é um bom começo. Mas se você der 10% na carne, achando que vai faltar, que você não devia ter dado, não faz sentido nenhum. Vai pagar a conta da tua igreja, mas não vai chegar no coração de Deus. Não é o dízimo, é tudo. É o teu coração, tuas posses, tua família, tudo que você tem e é. Ah, mas por que a Páscoa nós guardamos? A Páscoa nós guardamos porque Jesus é a celebração desta Páscoa. Lembrarmos o sopro de Deus, a libertação que Deus nos trouxe na cruz do Calvário dos nossos pecados. A celebração da Páscoa faz sentido para nós cristãos, para aqueles que adoram na nova aliança. Mas adorarmos a Páscoa somente no significado da velha aliança, nós estamos fazendo um ritual que faz sentido na nuvem, no sopro, no vento que passou na experiência da passagem da Páscoa para o povo hebreu de libertação do cativeiro. Eu já vi cerimônias de casamento onde os pastores resolvem simplesmente se vestir como
como celebrantes judeus, dentro das igrejas evangélicas. Que isso? Somos uma igreja judaizante? Precisamos ter a experiência do Santo dos Santos, nós precisamos voltar. Voltar o quê? Vamos sacrificar animais novamente, derramar sangue? Faz sentido algum? Estamos querendo invalidar a obra da nova aliança? Não faz sentido algum. Ok, podemos caminhar um pouquinho mais? Um outro termo que aparece 4 vezes no Novo Testamento, entendido como religião. A palavra treskeia. Não há muita diferença entre o sentido de treskeia e o de latreia. Ambos tratam de um culto oferecido a Deus e a anjos, Colossenses capítulo 2, versículo 18, na sua expressão externa. Muito bem, há pessoas que, em Colossenses, também com herança do gnosticismo, que adoravam a anjos. A mesma palavra usada no Novo Testamento. A palavra treskeia, a verdadeira religião, a verdadeira adoração horizontal. Nós vamos falar um pouquinho mais isso na outra aula. É adoração horizontal? Adoração vertical, podemos levantar as mãos para Deus, podemos levantar os olhos para Deus, podemos simbolicamente olhar para o alto, contemplativamente, mas agora nós estamos falando da adoração que é horizontal, que tem a ver com a nossa presença aqui na Terra, que tem a ver com o nosso serviço, o nosso amor ao próximo, que tem a ver com o nosso testemunho, com o nosso trabalho de misericórdia e de missão, de anunciar o reino de Deus. Tiago mostra então que a integridade da adoração, que essa verdadeira adoração, ela cuida da língua, nas reuniões da igreja, e do cuidado com o órfão e com a viúva. Eu estava dizendo agora, há pouco, numa live, quando a pessoa me sugeriu para conversar sobre adoração com a igreja, e eu disse que quando eu cheguei no Projeto Raízes, eu pastoreei, fiquei 6 meses estudando com a igreja toda, junto com o Jorge Heder, sobre a nossa visão de adoração. E depois de 6 meses, nós chegamos à conclusão que o trabalho social da igreja, ele estava ligado ao ministério de adoração. Que o trabalho social não é um trabalho à parte, não, ele faz parte do ministério de adoração, segundo Tiago. Adoração é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-nos incontaminados do mundo. Então, era exercício do ministério do socorro e misericórdia e santidade, as duas coisas caminhando juntos. E esse é um conceito fundamental que nós não podemos deixar de abraçar. Podemos caminhar um pouquinho mais para frente. Liturguel, o povo, o trabalho que é oferecido, o trabalho público, que é esse que nós gostaríamos de estar fazendo no templo, alto privilégio de Zacarias ministrar no templo, foi chamado para esse serviço sacerdotal, que está registrado lá em Lucas capítulo 1, versículo 23. O autor de Hebreus chama o ato litúrgico de aspersão, sangue, tenda e utensílios do serviço sacerdotal que diariamente era oferecido, diariamente ofereciam sacrifícios. Essa era uma prática litúrgica do Antigo Testamento. Jesus agora é o sumo sacerdote, o ministro sagrado do santuário celestial. Jesus agora é o nosso sumo sacerdote. É ele que intercede por nós. Mas quem vai entrar no Santo dos Santos para levar a nossa oferta de adoração? Jesus. O véu do templo foi rasgado. Ele tem acesso agora ao Santo dos Santos. Ele se oferece como adoração por nós. Ele se oferece como culto por nós. Portanto, ele vai exercer agora esse trabalho sacerdotal que oferece uma adoração pública. Mas nós já vimos a definição de Pedro.
Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. São termos que o hebreu conhecia. Por isso que o autor de Hebreus usa esses termos. Olha, nação santa, sacerdócio real, agora são todos aqueles que reconhecem que Jesus é o nosso intercessor e o nosso intermediário na adoração, que ele é o Cordeiro de Deus e o nosso sumo sacerdote. Então, todos nós agora podemos oferecer este culto a Deus, essa adoração a Deus, porque todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos ministros. Ah, mas precisamos de alguém ministrar a adoração. Todos nós somos ministros. A adoração e culto e o serviço comunitário, público, é feito por todos nós. Ah, nós viemos aqui assistir um sacerdote na herança católico-romana, ele vai rezar a missa, ele vai apresentar os sacrifícios, ele vai conduzir os rituais, e nós vamos ficar olhando aqui, ouvindo ele falar lá, e aí canta uma musiquinha de nós, e agora ele vai lá e fala algumas coisas em latim, e ele que faz o sacrifício, e ele que vai jogar fumaça lá na frente. Não faz sentido isso. Nós somos sacerdotes reais. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamarmos as virtudes, para bendizer a Deus. Cristãos, quando servem os irmãos e a igreja, estão fazendo e exercendo a liturgia. São os nossos atos externos que confirmam a fé interna do coração. Muito bem. A celebração da ceia, portanto, é um memorial contínuo de adoração que a igreja vai exercitar todas as vezes que estivermos lembrando da morte, da obra de Jesus na cruz do Calvário, até que ele venha. Portanto, vamos também celebrar a sua ressurreição. O que Deus espera de nós é uma rendição e consagração contínua quando nós estamos celebrando a ceia. É por isso que a ceia é sempre uma experiência fundamental para a igreja, porque ao lembrarmos da morte de Jesus, nós fazemos sempre, e com muito cuidado que eu uso essa interpretação, né, um autoexame, né, como diz o próprio texto de 1 Coríntios capítulo 11, examinai-vos ao participar da ceia. Mas não esquecer que a ceia era oferecida depois de uma ceia, uma alimentação em conjunto. Esse era o contexto de 1 Coríntios capítulo 11. Quando diz ali, é necessário vocês experimentarem, passarem por essa experiência para perceberem que existe divisão entre vocês. Existem problemas entre vocês. Tem gente que vem aqui para essa refeição, mas que não está pensando naquilo que vamos celebrar também, da morte e da ressurreição de Jesus até que ele venha. Há pessoas que participam da ceia com motivações erradas. Não. Examine-se o homem a si mesmo. Avalie os seus relacionamentos, avalie com quem você tem situações de relacionamento quebrado, avalie se não é um momento necessário para uma confissão anterior à participação da ceia. Participe da ceia de maneira digna, mas há um componente didático para a igreja, é um componente de ensino para a igreja quando eu participo da ceia. Temos que nos render a Deus, temos que nos consagrar a Deus de maneira contínua. E a adoração requer, como nós já vimos, portanto, a comunhão com Deus triuno, desenvolvendo as disciplinas espirituais. Oração, meditação na palavra, lectio divina, jejum, a comunhão, o serviço. Então, a adoração é uma dinâmica contínua que nós temos. Comunhão na comunidade da fé. A adoração
prática comunitária é vivermos a koinonia, é partilharmos a nossa vida. Então, o chamado à adoração, uma chamada ao culto, não é apenas uma manifestação solitária, escondida no secreto do quarto, que tem todo aquele significado que nós já vimos, mas uma adoração prática pede que nós compartilhemos a nossa caminhada com os nossos irmãos de fé. E esse é um baita desafio. Ah, mas eu não quero comungar. Você não quer comungar como? Não, eu sou desigrejado. Você é desigrejado, mas você não quer viver a experiência mais de ser comunidade da fé? Você vai viver uma adoração incompleta, seccionada, parcial. Porque é uma adoração que ela é vivenciada em comunhão com os irmãos. E isso pode ter para você soar institucional, clerical, ou isso pode soar para você de maneira orgânica. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos todos ligados à videira. Nós somos chamados para viver essa comunhão e essa koinonia. E a outra prática da adoração são nossas celebrações comunitárias, os nossos cultos públicos. A semana que vem, nós vamos ver um pouquinho mais desta adoração de Paulo, adoração de Tiago, que nos leva à vida em evangelização e testemunho, uma vida em missão e viver os valores do reino até a sua volta. Na última aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a cultura, a música na adoração, vamos entrar nesse aspecto, nessa dimensão prática da adoração. Portanto, nós vamos trabalhar um pouquinho mais e alguns contextos e textos que falam sobre essa vida de socorro, de prática de boas obras, dessa vivência da lei do reino que Tiago coloca no capítulo 2, versículo 8, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Adoração é nosso estilo de vida semelhante a Cristo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você já ouviu bastante, né? Adoração é um estilo de vida. É uma boa definição, mas incompleta. Adoração é o nosso estilo de vida semelhante a Cristo. Não é só ter um estilo de vida. É um estilo de vida semelhante a Cristo. Nossa adoração cotidiana, nossa liturgia está absolutamente integrada com tudo que somos e com tudo que fazemos 24 horas, inclusive enquanto dormimos. Portanto, quer comais, quer bebais, quer durmais, quer descansais, quer namorais, quer pagar suas contas, quer o seu tempo de lazer, façam tudo para a glória de Deus. Quero comprar um carro. É para mim mesmo. Tá bom, é legítimo, mas não é seu. Mas eu quero comprar uma casa na praia. É legítimo. Mas se vou fazer isso para a glória de Deus, eu vou pensar sempre que tipo de investimento vou fazer, por que faço, por que guardo, por que aplico ou por que não aplico. Portanto, quero economizar, e chegar para uma igreja e falar assim, temos missionários no campo, temos obreiros para sustentar, temos projetos sociais para caminhar. Mas nós temos o nosso dinheiro aplicado. Para? Para quê? Se o dinheiro que a igreja levanta é que sabiamente possa investir nas suas necessidades, mas não vai daqui a 40 anos. Porque daqui a 40 anos também Deus proverá.
Portanto, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então a adoração envolve o nosso estilo de vida e o estilo de vida semelhante a Jesus.